Olá, tudo bom? Você sabia que nesta semana, no dia 22, há 180 anos, aconteceu um fato de extrema relevância, extrema importância para o mundo todo e parece que ninguém está nem aí? O que será que aconteceu em 22 de outubro de 1844? Na verdade, o mundo cristão, que diz acreditar na Bíblia e tem a Bíblia como palavra de Deus, está, ou estamos, porque eu sou cristão, como as virgens da parábola, você lembra? 10 virgens, todas dormiram. 5 eram nécias ou loucas, conforme diz uma versão mais antiga. E 5 eram prudentes ou sábias. Essas tinham azeite de reserva, na época em que usava-se o azeite para iluminar, usar as lâmpadas iluminarem. A lamparina, né? 5 tinham a reserva de azeite, porém também adormeceram, as 10 adormeceram. E assim está com o mundo cristão. O cristão mais desperto, mais cheio do Espírito Santo, que é o que representa o azeite, ainda está dormindo em relação aos eventos deste tempo, aos eventos escatológicos, ou seja, finais da história. Tanto é verdade que a maioria não sabe o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844 e que constituiu-se no cumprimento da última grande profecia de tempo da Bíblia. A última grande profecia de tempo, a maior das profecias, cumpriu-se em 22 de outubro de 1844, ou seja, agora, nesta semana, dia 22, fez 180 anos, e a maioria não sabe o que é. E aqueles que sabem, sabem muito por alto. E aqueles que sabem que alguns sabem, ridicularizam e zombam, por causa de um evento que eu vou conversar aqui com vocês. Então, nessa nossa conversa, nós procuraremos esclarecer o que foi que aconteceu, de tão importante assim. E nesse contexto, nessa conversa, também ficará esclarecido se Deus tem uma igreja, como é que funciona essa questão da igreja, como é que é isso, porque muitos dizem a minha igreja é certa, a minha é certa, e até brigam entre si discutindo qual é a igreja de Deus. E alguns até condenando outros que não estão na igreja deles, que é a igreja de Deus, né? Tem tudo isso aí. Então vamos também ver essa questão e além de outras de bastante relevância para quem é cristão e acredita na Bíblia e está, embora adormecido, que estamos todos, está mais ou menos atento ao que está acontecendo no mundo. Para entender melhor essa questão toda, vamos dar uma rápida contextualizada desde o começo. Vamos começar do começo, né? Para quem é cristão e tem a Bíblia como regra de fé e prática e como palavra de Deus, a gente acredita que Deus criou este mundo, ok? Criou o mundo perfeito, um casal perfeito, que caiu em pecado e que saiu do paraíso, começando então toda a trajetória humana, o pecado tendo entrado no mundo, e aí vem todo o contexto histórico de tragédias, né? Que nós sabemos que se sucedem até hoje, de decadência e tudo mais. Decadência moral, espiritual e reinos sucedendo reinos e aquela coisa toda. Bom, no princípio, portanto, a igreja de Deus constituía-se de Adão e Eva, que saíram do paraíso, passaram a sacrificar um cordeiro, que representaria ou representava Jesus, porque o salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, está escrito em Romanos. Então, a partir dali, eles passaram a sacrificar um cordeirinho, e isso prosseguiu ao longo de toda a história, até chegar no verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, ali estava o casal, Caim, que matou o irmão Abel, se afastou, e aí então a Bíblia já vai deixando claro que houve ali dois grupos, os filhos de Deus, que seria ali então Adão e Eva e Abel, mas daí o sucessor de Abel, que foi o Sete, o filho que veio após.
Então essa família constituía a igreja de Deus, os filhos de Deus. E Caim foi embora, provavelmente raptou uma irmã depois. Temos que ter presente que eram muito longevos na época, então deu tempo de ter uma irmã, crescer e ele vir raptá-la, e assim constituiu aí a outra classe que a Bíblia chama de sinagoga de Satanás, ou filhos dos homens. Então, filhos dos homens de um lado, filhos de Deus de outro. E essa linhagem prosseguiu, né? A gente sabe o que culminou ali no dilúvio. Noé fazia parte dos filhos de Deus, a igreja de Deus. Aí depois veio os remanescentes ali do dilúvio, a família de Noé foi crescendo. Novamente houve uma cisão, uma ruptura, uns para um lado, outros para o outro. No caso, Cã, ali já dando continuidade à linhagem dos filhos dos homens, sem Jafé, os filhos de Deus, e até chegarmos na Torre de Babel, né, onde houve a confusão de línguas, os homens, a humanidade se espalhou e continuou essa questão de filhos de Deus, filhos dos homens, que a Bíblia chama. E aí vem a história de Abraão, que foi chamado de Ur dos Caldeus, para constituir uma grande nação, que seria então a nação que representaria Deus no mundo, a nação de Israel, a igreja de Deus. Aí depois foram cativos no Egito, 460 anos. De lá saíram, através de Moisés, pelo deserto, voltando à terra prometida, onde Abraão tinha lançado raízes ali. E daí temos então ali o contexto Israel como a nação escolhida de Deus, ok? Mas esse é outro ponto que vamos esclarecer, porque existe aí uma teologia no mundo que entende que Israel ainda é a nação de Deus. Então vamos ver isso aí também. Muito bem. Aí sabemos que houve ali ao longo da história de Israel, da trajetória de Israel, os reis, né? Todo o período de reis que está lá em Reis, Crônicas, uma sucessão de reis ímpios, entremeada de reis tementes a Deus. Então, ímpios eram a maioria sempre, infelizmente. A tendência da humanidade é para o mal, para o pecado. E temos ali então Salomão, que teve suas falhas, mas foi um filho de Deus que conduziu a nação. Temos Davi, considerado o maior rei de Israel, que também teve falhas clamorosas, né? Assassínio, adultério seguido de assassínio, mas se arrependeu e pagou o preço e era um filho de Deus. E assim prossegue a linhagem de Israel, até chegarmos então em Daniel, período de Daniel. Mais uma vez, entre tantas outras, o povo de Israel foi levado cativo, foi invadido por nações estrangeiras. Lá atrás eram filisteus, eram amalequitas, agora os babilônios, uma nação nova que havia surgido, poderosa, invadiu Israel e levou cativo os filhos de Deus ali, os hebreus, né? Que haviam prevaricado, afastado-se de Deus e tudo mais. Então Deus usava essas circunstâncias de guerra, de nações invadindo, como uma forma de disciplina do seu povo. Mas era o povo de Deus, era a igreja de Deus, embora fraca, débil, defeituosa e tudo mais, era a igreja de Deus. Daniel, no cativeiro, estudando a profecia de Jeremias, ele entendeu que aquele cativeiro, do período em que ele estava ali, e lembre-se que Daniel foi levado bem jovenzinho, com 17, 18 anos, e ele teve ali uma vida na corte, por ser fiel a Deus, de muito longeva. Ele passou o rei Nabucodonosor, Belsazar, que era neto, chamado de filho, né, de Nabucodonosor. Aí o reino foi invadido e vencido pelos medo-persas, então veio o rei Dario, e Daniel sempre ali firme, próximo do rei, sempre ali servindo a Deus e sendo honrado por Deus e sendo usado por Deus para o cumprimento da profecia maior, até então, que era a culminância na vinda do Messias. Então sempre houve esse fio de ouro ligando toda a história da nação de Israel, que seria a vinda do Messias prometido. Desde aquele momento em que Adão e Eva caíram,
Já surgiu ali a promessa em Gênesis 3,15 de que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o diabo. Então houve sempre uma constante expectativa e espera do Messias. E nesse período de Daniel não era diferente. Sempre, tanto é que desde Davi também, o trono de Davi, a linhagem de Davi, sempre esperando que se chegasse o tão ansiado Messias. E agora então, nesse cativeiro babilônico, e também Medo-Persa, e esse tempo todo que Israel estava cativo, e Daniel ali presente como um dos cativos, mas já incorporado naquela cultura, mas sempre fiel a Deus, estudando o profeta Jeremias, ele entendeu que havia uma profecia que deixava claro que esse cativeiro ali duraria 70 anos, após os quais o povo de Israel seria liberto. Como de fato aconteceu então, no fechar os 70 anos, no período ali de Esdras, Neemias, você pode ler ali, Esdras e Neemias é o período em que os reis persas, que então dominavam nessa época, libertaram o povo de Israel e deixaram-no voltar para suas origens, para sua terra e constituir novamente o Estado de Israel. Acontece que então, quando estava para cumprir a profecia, Daniel estava em jejum e oração ali, buscando a Deus, né? Se preparando para esse grande momento de libertação do povo. Então ele teve uma visão bastante ampla, interessante, complexa, que você pode ler ali em Daniel 7, 8, 9. E no contexto dessa visão, no capítulo 8 do verso, e o verso 14 de Daniel, o anjo disse a ele assim: até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, e o santuário será purificado. Daniel saiu da visão e se angustiou demais, porque ele supunha que dali pouco tempo eles estariam livres. E agora o anjo fala que seria 2.300 anos para o santuário ser purificado. E na mentalidade de Daniel, o santuário ali, que ao que o anjo se referia, era o santuário em Israel, que estava destroçado, destruído. Então eles voltariam e purificariam, renovariam o serviço de culto, a adoração do verdadeiro Deus. E ele se angustiou sobremaneira com isso. Ficou até doente. 21 dias em oração ali, em jejum. E aí, se colocando como pecador junto com o povo, você pode ler a oração maravilhosa de Daniel no capítulo 9. Senhor, nós pecamos, nós prevaricamos, tem misericórdia, essa coisa toda. O anjo então foi enviado por Deus para esclarecer a visão a ele. E aí começou a esclarecer então essa visão dos 2.300 dias proféticos. E Daniel sabia que dia, na profecia, quando se trata de profecia, não é dia literal, é um ano. Um dia te dei por cada ano, está em Números 4, verso 6, ou 6, verso 4, depois você verifica lá. Então, na profecia, um dia é um ano. Então, 2.300 tardes de manhãs, ou 2.300 dias, seriam 2.300 anos. Então, veja bem a angústia de Daniel. Para quem achava que ia ser libertado dali pouco tempo, ao findar os 70 anos de cativeiro, agora o anjo fala em 2.300 anos. Então, ele se angustiou muito. Falou: Senhor, o que fizemos para merecer tamanho castigo e tal? Aí o anjo começa a esclarecer. Falou: Daniel, é o seguinte, sabe e entende, eu vou te dar o sentido da visão. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, e aqui uma clara referência a Jesus, haverá tal e tal tempo, certo? Que seria uma semana, 62 semanas. Esses aí são detalhes que eu posso em outro vídeo explicar. Mas enfim, o anjo explicou para Daniel que desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém até Jesus seriam 70 semanas. 70 semanas. Ou seja, 7 vezes 7, 49. 490 anos. Então essas 70 semanas estavam destinadas, cortadas do grande período de 2.300 anos para o povo de Israel. Nesse espaço de tempo, de 490 anos, viria o Messias, Jesus nasceria, Jesus seria batizado, ungido, se tornaria então o Cristo, que é ungido no grego, ou Messias, que é ungido em hebraico, seria crucificado na metade da última semana de 70 semanas, na 70ª semana, no meio da semana, que é 7 anos, 3 anos e meio de ministério, ele seria sacrificado,
morreria pelo meu e o seu pecado, pecado do mundo todo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morte vicária, o salário do pecado é a morte, então ele veio morrer em nosso lugar, sendo Deus. E daí mais meia semana, fecharia os 490 anos, terminaria o tempo de graça para Israel como nação. E isso aconteceu no ano 34, quando Estevão foi apedrejado. Ali então, fechou a porta da graça para Israel como nação. Veja bem, como nação, não como indivíduos. Indivíduos continuam tendo chance e oportunidade de salvação em todas as nações, desde sempre. O judeu, qualquer judeu, desde então até hoje, pode ser salvo, mediante o sacrifício expiatório de Jesus. Basta ter fé em Jesus. Mas como nação escolhida, como igreja de Deus, ali fechou. Fechou. E o evangelho daí foi para os gentios, ou seja, estrangeiros. E Paulo foi o principal expoente disso, né? O principal ponta de lança dessa situação. É o apóstolo dos gentios. Então o evangelho foi se espalhando, e aí caminhando em direção da Europa, certo? Ficou ali na região do Oriente Médio ali, tal. As 7 igrejas do Apocalipse estão ali, onde é a atual Turquia, né? E foi se espalhando. Os séculos foram passando, e lembre-se que então os 490 anos fecharam no ano 34. Então restavam 1810 anos para fechar a profecia, a grande profecia de tempo de 2300 anos, certo? O tempo passando, as eras avançando, o catolicismo surgiu daí no ano 508, com a derrota das últimas tribos bárbaras. Foi empossado o Papa como representante da igreja ali, e aí foi avançando o tempo, e chegamos então ao período da Idade Média, onde agora a própria igreja, de perseguida pelos romanos e antes perseguida, agora passa a ser a perseguidora. E na Idade Média, então, agora nós temos o seguinte quadro: a igreja no deserto, da profecia de Daniel, de Apocalipse, os 42 meses ou 1260 anos, esse é outro assunto, para não misturar muito. A igreja no deserto como? Espalhada, sendo perseguida, tendo que viver mais ou menos oculto. Como hoje ainda cristãos que vivem em países muçulmanos têm que ser cristão meio ali no silêncio, meio oculto, no deserto, segundo a linguagem bíblica, porque se der bandeira pode sofrer perseguição e até morte. Então nós temos esse quadro agora então. Começando ali então após o ministério de Jesus, ali começa o primeiro período da igreja cristã, e as 7 igrejas do Apocalipse então têm início no processo histórico. Lembrando a você o seguinte, que a profecia bíblica é historicista, ela se cumpre na história. Então é uma forma de você ver claramente a profecia se cumprindo, e com certeza, não com especulação. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquele outro. Não. Na história, no fio da história, ela vai se cumprindo. Então nós temos ali no primeiro século, do ano 31 ali, do batismo de Jesus, do sacrifício de Jesus e tal, a igreja de Éfeso, a igreja da pureza, primeira igreja do Apocalipse. Depois vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é onde nós vamos chegar. Então veja bem, então nós estamos ali nesse período aí, então. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e tal. Quando chega a Idade Média, mais ou menos ali no período da Reforma Protestante, nós temos então a igreja de Sardes. E justamente nesse momento, então, a Bíblia, que estava soterrada por tradições e até proibida de estar na mão do povo, não existia ela na linguagem popular, só nas línguas antigas, no latim. A igreja medieval dominante era a detentora, portanto, do conhecimento bíblico, da verdade, etc. Mas houve quem se rebelou contra esse sistema, como Lutero, na Alemanha, Calvino, na França, Jan Hus, um pouco antes deles, nos Países Baixos, que passaram a estudar a Bíblia, eram monges, padres, que queriam conhecer algo mais. E estudando a Bíblia foram percebendo que havia um entulho de tradições, de erros, né, e o Lutero, que é um expoente máximo desse contexto todo, ele descobriu ou redescobriu a justificação pela fé no sacrifício expiatório de Jesus. Ou seja, não é preciso penitência, não é preciso mediação de sacerdote,
não é preciso de um monte de entulhos colocados sobre, de tradições colocados sobre a verdade bíblica. Ele trabalhou trazendo isso à tona. E a igreja, claro, tentou matá-lo, né? Como fez com John Hus, como fez com Wycliffe, e Wycliffe não, conseguiu escapar, né? Mas depois foram lá, desenterraram o homem, e queimaram e jogaram no mar, né? Como herege. E aconteceu com Jerônimo e vários outros, que se tornaram os mártires. Lutero milagrosamente escapou e detonou, eclodiu então a reforma chamada Reforma Protestante. E a partir dali então a igreja, vejam bem o processo histórico, a igreja que era Israel, agora se desloca em direção da Europa, que é onde estava se estudando a Bíblia. Que a profecia, ela acompanha o conhecimento da Bíblia. Ela acompanha onde há mais luz. Se a luz maior hoje é na Alemanha, o foco da profecia se desenrola ali. Se é em tal lugar, se desenrola ali. Então ela vem acompanhando, migra, esse contexto profético migra para a região ali da Europa. Acontece que a perseguição não para, né? O Papa ou os reis, ou os papas mancomunados com os reis, até mandavam nos reis na época, ou reis que se rebelavam contra o Papa, como Henrique VIII, mas também prosseguia na perseguição da igreja, dos cristãos mais ortodoxos, bíblicos, né? Então assim a coisa vai se desenrolando e os cristãos tomam a seguinte medida. Um grupo de cristãos, chamado Pais Peregrinos, pega o navio Mayflower, embarcam nele com suas famílias e para América, em busca de fundar uma nação sem papa e sem rei. E ali então chegam os pais peregrinos e fundam essa nação na região da América, que era um país desabitado, não, tinha os índios, né, os índios estavam ali. Mas era como o Brasil, quando o Cabral veio para cá, né? Não era desabitado, mas era uma terra virgem, né? Não era colonizada. Então agora eles chegam nas costas da América e ali fundam a nação, sem papa e sem rei. E agora então, o que acontece? O foco da profecia passa a se deslocar, como se fosse um farol assim acompanhando Israel, Europa, agora vai para Estados Unidos. E Estados Unidos está na profecia do Apocalipse, tá? É outro assunto, podemos abordar depois, mas está claramente. O processo histórico todo mostra. Então o que acontece? Ali eles fundam a igreja, continuam, né, com a igreja bíblica, buscando o máximo de conhecimento, mais proximidade possível com a Bíblia, e chegamos ao período de Filadélfia, a sexta e penúltima igreja do Apocalipse. Por essa época, um fazendeiro batista não, ele era deísta, era batista, mas era deísta. O que é deísta? Ele acreditava que Deus existe, mas está lá como um grande relojoeiro que deu corda no mundo e agora se vira aí, deixa o mundo se virar, né? Deus existe, mas não é um Deus imanente, é um Deus transcendente, lá longe. E ele acreditava assim, o Guilherme Miller, ou William Miller. E ele, sendo um homem de reputação, ele foi convocado para ser capitão de um batalhão na guerra de 1812. E ele foi. Ali ele viu fatos acontecerem que ele raciocinou da seguinte maneira. Ele pensou, bom, eu sempre achei que Deus está lá e nós aqui, mas Deus está presente. Ele percebeu acontecer alguns fatos que não eram mera coincidência, de livramento, situações. Aquilo perturbou ele, mexeu com as crenças dele. E quando ele voltou da guerra, ele decidiu-se a pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, somente a Bíblia, com o auxílio de uma concordância bíblica, né? E caminhar assim dentro da Bíblia, verso por verso. Começou lá em Gênesis, abriu e foi estudando, estudando. Enquanto ele não entendia um contexto, um verso, ele não passava adiante. E assim ele foi caminhando durante muito tempo estudando a Bíblia. Aí ele chegou no verso em questão nosso aqui de Daniel 8,14, que o anjo disse, até 2.300 anos o santuário será purificado. E como o anjo tinha dado a referência do início daquela profecia, falou assim, sabe e entende, no início da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. O Guilherme Miller investigou, pesquisou e concluiu acertadamente que esse decreto
era o decreto do rei Ciro, o rei persa Ciro, que tinha decretado que Israel poderia voltar e constituir-se num estado, uma nação, enfim, totalmente livre. E esse ano era o ano 457. Então, 457 a.C., começou a correr então os 2.300 anos. Então veio os 490, que já mencionamos, que estava reservado para Israel como nação. Faltava então agora 1810. Então agora terminaria quando? Se começou em 457 a.C., temos que contar aqui o ano zero, 1844. E ele ficou radiante com essa descoberta. Ele analisou uma vez, duas vezes, três vezes, ficou radiante com a descoberta de que aquela profecia cumprir-se-ia em 22. Ele não chegou de imediato na data exata 22 de outubro. Ele calculou entre 1843 e 1844. Aí teve todo um desdobramento, uma história muito interessante para se chegar com precisão à data 22 de outubro, certo? Mas são detalhes que aqui eu não tenho como, não tem tempo, né, para a gente discutir. Mas o fato é que ele chegou na conclusão que por esse período aconteceria o final da profecia. E ele imaginou que a purificação do santuário seria a volta de Jesus para purificar a terra com fogo. E ele ficou, eu tenho que avisar o mundo, alguma coisa dizia para ele, o Espírito Santo tocava no coração dele, eu tenho que falar isso para o mundo, mas ele não tinha coragem. Que dali 25 anos Jesus voltaria, o mundo acabaria. Aí um dia, depois de muita relutância, ele orou a Deus, em silêncio, num bosque assim próximo à casa dele. Ele falou: Senhor, se alguém vier me chamar para pregar esse assunto, então é porque o Senhor quer que eu fale mesmo, não é coisa da minha cabeça. Eis que meia hora depois chega um rapazinho, ofegante, tinha caminhado 30 quilômetros, para dizer que o tio dele, que era pastor de uma igreja batista nas redondezas, estava doente, e eles sabiam que o Guilherme Miller, ou William Miller, vinha estudando a Bíblia há muito tempo, e portanto deveria ter algo para dizer a eles. Aí ele relutou, negaceou, como diz o mineiro, não queria ir, mas acabou cedendo e foi. E expôs a profecia, criou um quadro, um gráfico muito bem elaborado, explicou os passos e tal, e aquilo tocou as multidões, e essa multidão foi crescendo, virou um movimento. E chegou a ter 50 mil pessoas acreditando então nos cômputos ali de Guilherme Miller, e que Jesus voltaria dentro de poucos anos. Nessa altura já estava bem pertinho. E as igrejas, a princípio, batista, luterana, presbiteriana, metodista, acolhiam Guilherme Miller no seio delas para pregar essas mensagens. Mas como o movimento cresceu muito, ficou muito forte, e em todo movimento grande, onde há muita gente, gera distúrbios, né? Fanatismo, etc. e tal. E houve algumas situações, as igrejas começaram a excluir os membros que participassem do movimento millerita de Guilherme Miller, né? Que muitos falam de movimento adventista, mas ainda não era. Adventista no sentido de advento, que Jesus está para voltar. Tudo bem, mas não tinha, nem existia igreja adventista. Estávamos ainda na igreja de Filadélfia, né, que significa amor fraternal. O povo realmente se uniu em amor e expectativa. Então o que acontece? As igrejas começaram a expulsar esse povo. E aí chegou o grande dia, 22 de outubro de 1944. E esperaram Jesus voltar. E Jesus não voltou. Desapontamento, decepção geral, ridicularização dos jornais da época, da mídia da época, dos ateus, dos incrédulos, dos outros demais crentes ou católicos que não tinham aderido ao movimento. E foi uma debandada geral. Eu chamo de o grande desapontamento 2. Por que 2? Porque teve um primeiro lá na cruz, lembram? Quando Jesus, né, aquela expectativa que seria o Messias, que libertaria o povo da nação romana, que constituiria de novo o Estado de Israel, e Jesus tinha avisado: meu reino não é deste mundo, eu não vim fazer isso, não vim libertar vocês dos romanos, eu vim libertar vocês do pecado. E aí ele morreu na cruz, aí decepção geral, a maioria debandou, com um grupinho, até os discípulos debandaram na hora, mas depois voltaram e constituíram a igreja, né, mediante o poder do Espírito Santo,
Pedro foi perdoado, Judas se enforcou, os 11 foram restabelecidos, depois entrou Paulo no lugar de Judas e a igreja prosseguiu como sabemos. Então agora houve a segunda grande decepção. E essa decepção é bíblica, é profética. Está em Apocalipse capítulo 10. Certo? Que eu chamo a certidão de nascimento da igreja de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse, a sétima igreja, que nesse período então começou a igreja de Laodiceia. O que é essa certidão de nascimento? Se você ler capítulo 10 de Apocalipse, está ali que o anjo entrega um livrinho selado para o João. Nessa situação, nesse contexto, João ali é o representante do povo de Deus, a igreja de Deus, certo? Então ele pega o livrinho selado e come, que o anjo fala, come, tome e devora. Comer um livro na Bíblia significa estudá-lo, estudar o livro, entender, compreender. E ele comeu o livro, que era o livro de Daniel. Se você pegar em Daniel 12, o anjo fala, ó, sela este livro. Você vai dormir, vai morrer, mas estará na sua sorte no final dos dias. Mas nos últimos tempos, o conhecimento se multiplicará, o conhecimento da Bíblia, né? Era uma profecia também ali, e muitos entenderão. Então o livro selado ali era o livro de Daniel. E ele comeu e foi doce na boca. Jesus vai voltar. Dia 22 de outubro de 1944, Jesus vai voltar, doce. Mas Jesus não veio amargo no ventre. Então está ali, em Apocalipse 10. E o que aconteceu? A maioria debandou, mas um pequeno núcleo, um pequeno grupo ficou em oração ali, pensando, nós estamos errados em algum ponto, mas não no todo, que Deus estava nesse negócio. Não era possível um homem só fazer tudo isso, essa coisa tão grande, tão bonita, tão maravilhosa ser obra de homem, era obra de Deus. Onde erramos? A maioria debandando, ficou um grupo em oração. Entre esse grupo estava ali José Bates, Hiram Edson, uma jovenzinha de 17 anos chamada bem doentinha, magrinha, 47, 48 quilos de peso, Ellen White, e vários outros, mas um grupo pequeno. Eles ficaram em oração, buscando a Deus, e numa das noites posteriores ao grande desapontamento, após passarem a noite em oração e lágrimas, com a grande decepção, o Hiram Edson, que era um fazendeiro vizinho, ele saiu para consolar os que não quiseram estar presentes. Ele tinha muitos amigos, tinha aderido ao movimento e estavam lá abatidos, desanimados, envergonhados. E eis que de repente ele teve um insight, ao passar um milharal, um insight. Falou, espera lá, será que o santuário que seria purificado é a terra? Ué. Aí ele, como numa visão, ele viu Jesus entrando no lugar santíssimo do santuário celestial, que no céu tem um templo, tem um santuário. Tanto é que quando Deus pediu a Moisés construir um santuário no deserto, falou, ó, o modelo que eu vou te mostrar, né? O modelo do céu você faz igual, parecido. E esse santuário era móvel e foi acompanhando a nação de Israel o tempo todo, até quando chegarem a se estabelecer, construir um templo mesmo de pedra, né? Onde Jesus falou, ó, não ficará pedra sobre pedra aqui, né? Que aconteceu depois com a invasão romana no ano 70, e porque Israel deixou de ser a nação escolhida. Embora muitos estão esperando ainda o Messias, eles estão esperando o Messias vir lá, os protestantes esperam cumprimentos proféticos lá, eles pegam erroneamente que Elias e Moisés vão vir ainda, o anticristo vir, a grande tribulação, isso aí tudo já era, já acabou. A profecia dos 2300 anos, que era a última grande profecia de tempo, que se encerrou em 22 de outubro de 1144, já encerrou todo o processo histórico da profecia, e agora temos apenas os últimos desdobramentos proféticos, lances proféticos dentro do contexto do final, os últimos eventos escatológicos que nós temos aí, que podemos estudar em outro momento. Mas o fato é que já está tudo resolvido, e aí o que aconteceu? Hiram Edson viu e voltou, e passaram a estudar novamente e concluíram então. Jesus, no dia 22 de outubro, iniciou uma fase de juízo no santuário celestial, a purificação do santuário celestial. E isso está em consonância com o contexto bíblico de Hebreus. Se você estudar em Hebreus, tem todo esse... O que acontece? Alguém pode perguntar, mas o que purificar no céu? No céu há algo impuro para ser purificado? Sim,
por exemplo, toda pessoa que aceita Cristo, mediante a fé e é batizada, o nome é escrito no livro da vida. Portanto, se o meu nome está escrito no livro da vida, há algo impuro lá no céu, que é o meu nome, o seu nome, certo? Então, aí, nesse momento, agora começou a purificação do santuário, ou seja, o último tempo de graça para o mundo, certo? Começou ali em 1844, 180 anos, portanto. Lembra de Noé? Noé começou a pregar, pregou 120 anos que viria um juízo, e veio um juízo 120 anos depois. E agora, há 180 anos, Jesus está procedendo a o juízo chamado juízo investigativo, ou seja, cumprindo Daniel 7, que diz assim: assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Livros? Que livros? O livro da vida, onde está o nome dos salvos, o livro memorial, o livro das iniquidades, que são tudo livros que constam no contexto da Bíblia. Então ali está Jesus procedendo a esse ministério, e nesse momento então, nessa data, 22 de outubro de 1144, começou então a igreja de Laodiceia, a última igreja, que significa justamente povo do juízo. Começou a pregação das 3 mensagens de Apocalipse 14, versos 6 a 12, a primeira, segunda e terceira mensagem angélicas, que diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Olha só, tudo se encaixando. Aconteceu ali o lance de Malaquias 4, que diz: de repente virá o Senhor a seu templo. Aconteceu ali o início da preparação das bodas do Cordeiro, de onde o noivo então virá e as virgens o receberão. E lembrando mais uma vez, todas dormindo, né? Só que as prudentes que terão o azeite e o Espírito Santo vão acordar no momento do clamor, do alto clamor, que é outro lance que está em Apocalipse 18, verso 1. Desceu do céu outro anjo com grande poder, e a terra iluminou-se com a sua glória. Que é claro que não vai ser um anjo literal, é o povo de Deus recebendo o poder, iluminando o mundo com a glória do caráter de Deus. Não sei se vai ser 1.000 pessoas, 10.000, 1.000.000 de pessoas. Então o que acontece? Nós estamos em pleno momento de cumprimento dos últimos lances da profecia maior, mais longa e última da Bíblia. Então temos aí os 3 anjos soando a mensagem no mundo todo. Agora uma pergunta: qual igreja você vê pregando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12? Temei a Deus, dai-lhe glória, que é chegada a hora do seu juízo. Caiu Babilônia, aquela grande nação que tem dado a beber do vinho da ira, da prostituição. Vinho na Bíblia é doutrina, prostituição é doutrina pervertida, as nações. E se alguém adorar a besta, terceiro anjo, e a sua imagem, o tal beberá do vinho da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. Qual igreja está pregando? Bom, eu estou estudando esse assunto há 35 anos, desde 1989. E a conclusão que eu cheguei, que a igreja que está pregando esse contexto todo profético, é a igreja adventista sétimo dia, que é ridicularizada por alguns, perseguida por outros, uma igreja que vem avançando, começou com esse movimento humilde, 50.000 pessoas, esse erro da interpretação do Guilherme Miller, a maioria debandou, ficou um grupinho pequeno, passou a estudar, continuou estudando, chegaram a conclusões agora acertadas, e aí nesse grupo pequeno, após muito estudo da Bíblia, um assunto, outro assunto, conforme eles iam concluindo, Deus passou a conceder revelações àquela jovenzinha Ellen White, que recebeu o dom de profecia. E isso também está em Apocalipse, quando diz assim, depois de Apocalipse 10, que o ventre ficou amargo ali da decepção, aí está escrito: importa que ainda profetizes a muitas nações, tribos, línguas e povos. Então, nesse momento ali, Deus restaurou novamente o dom de profecia na sua igreja, e esses pioneiros descobriram verdades que faltavam para completar todo o contexto bíblico, que Lutero tinha começado a restaurar, Calvino, John Huss, Knox, Zwinglio, tinham começado a restaurar, cada um restaurou um ponto importante. Lutero foi a justiça pela fé, Calvino foi a santificação e assim por diante. Agora faltava o quê? Descobriram o sábado da lei de Deus, que é vigente, o 4º mandamento, que também está embutido na primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, que é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez
os céus, a terra, o mar. Se você pegar esse contexto e levar para Êxodo 20, onde fala o mandamento do sábado, verso 8, está justamente assim, Deus que fez o céu, o mar e a terra. E nesse momento, nesse ido dos anos 1840, 1843, 44, ali, 1850, é que surgiu o darwinismo também. O diabo contra-atacou com a história da evolução das espécies, tirando o foco totalmente do Deus Criador. Então, nesse momento, Deus restaurou, no momento preciso, histórico, restaurou o sábado, que é o memorial da criação, para desmistificar, desmentir a mentira diabólica de que não tem um Criador, que viemos de um ameba, de um molusco, de um antropóide, e hoje somos o que somos. Então também vem desmascarando isso daí. E nesse período também ali dos anos 1840, 1850, surgiu também o espiritismo moderno. A família Fox, as pancadinhas misteriosas lá, ressurgiu o espiritismo moderno, essa comunicação com os mortos e tal. E esse grupo remanescente ali do movimento milerita, eles descobriram então o sábado, descobriram a questão da mortalidade da alma, que o homem é uma alma, não tem uma alma, ele morre, o ser humano morre, vai para o pó da terra. O fôlego, que não tem sentimento, não tem vida, vai para Deus, e na ressurreição, no final, volta e aí vai ser ressuscitado. Isso aí Jesus falou N vezes, você pode ler ali nos evangelhos, João, esse negócio de que morreu, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai reencarnar, é tudo balela diabólica, certo? Para começar, não existe um inferno de fogo queimando eternamente. Isso aí também é assunto de outro estudo, podemos fazer. Imagine, você tem 10 filhos, vamos pegar assim, e um filho é bem ímpio, sai por aí matando, roubando, etc., estuprando. Aí você fica sabendo que lá longe ele foi pego pela polícia, está sendo torturado. Você vai ficar feliz? Não, com certeza, né? Seu filho. Agora, um Deus de amor, que daí vem os calvinistas, porque Calvino foi um homem de Deus, mas ele errou também. Lutero teve erros também, todos cometeram erros. Acertaram coisas e erraram outras. Vem com essa história de predestinação, e que Deus é soberano, e que Deus sabe o que faz, e você viveu uma vidinha de 70 anos aí, agora vai queimar bilhões, trilhões de anos no fogo do inferno. Isso é ridículo, é uma mentira diabólica que a igreja medieval importou da mitologia, da filosofia grega, do dualismo humano, que o ser humano tem um corpo que é mau e inerentemente uma alma que é boa, e uma dualidade que não existe. Na Bíblia o homem é holístico, é um ser só. É um corpo físico que é bom, que Deus criou bem, perfeito, hoje está deteriorado pelo pecado, mas é essencialmente bom, com uma alma, com um fôlego de vida, que é o espírito. Isso aqui, ó, é o fôlego, que é o espírito, e constitui, portanto, essa junção uma alma. Eu sou uma alma. Tanto é que no inglês SOS, aquele pedido de socorro, é Save Our Souls. Salve nossas almas. E se você for um repórter, vai cobrir um jogo, chega lá e pode dizer no jornal, havia 30 mil almas assistindo o jogo do Corinthians com o Palmeiras. Cada ser humano é uma alma. É uma alma. Um cachorro é uma alma. Uma formiguinha é uma alma. Não tem uma alma que sai. Isso aí é uma balela diabólica aí que deu origem ao espiritismo, deu origem a... E o pior, triste. A cristandade, no geral, ocidental, acredita nessa mentira diabólica, que foi a primeira grande mentira do diabo lá no Éden. Certamente não morrereis, falou para a mulher. E até hoje vem a história que não morre. Morre o corpo, mas a alma não. E Ezequiel fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então morre tudo. Aí quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna, que também não é o inferno de fogo queimando eternamente. Tudo isso aqui que eu falei são adendos de outros estudos e a gente pode fazer posteriormente. Mas voltando ao fio da meada, então nós estamos hoje aí no cumprimento final, nos últimos lances da profecia final, que já cumpriu-se há 180 anos. E eu volto a dizer, Noé pregou 120 anos. Hoje nós estamos pregando há 180 anos. E como eu disse, eu estou hoje, depois de 35 anos de estudo, no seio da Igreja Adventista Sétimo Dia, que entre a teologia da Assembleia de Deus, da Batista, Presbiteriana, Luterana, Católica, Metodista e tantas outras, eu não vejo uma aproximação bíblica tão concatenada, tão fundamentada como na Igreja Adventista Sétimo Dia. E na ocasião, há muitos anos, eu li esse livro aqui,
ele tem várias edições, O Grande Conflito, dessa autora, Ellen White, que foi chamada para um ministério profético e que cumpriu daí galhardamente, usando a palavra antiga, a que me ocorreu agora, por 80 anos, ela viveu 88 anos, teve mais de 2.000 sonhos e visões sobre saúde. Hoje a Igreja Adventista é uma potência mundial em hospitais e clínicas e são mais longevos adventistas que vivem a mensagem de saúde de Ellen White. Você pode pegar aí no YouTube, Ana Paula Padrão, Loma Linda, pega lá, você vê, é uma das Boy Zones, das zonas azuis do mundo, onde os adventistas vivem ali 100, 110 anos, com qualidade de vida, graças às visões dela sobre saúde, que foi outra restauração da Bíblia que estava soterrada. A questão da saúde, a questão do sábado, a questão do santuário celestial, é outra doutrina bíblica. Hoje nós temos várias edições desse livro. Por exemplo, aqui tem nessa edição aqui para jovens, numa linguagem mais moderna, Os Resgatados. Você pode perceber aqui o grande conflito, né, na linguagem de hoje, embora o outro ali não é a linguagem antiga, mas aqui está simplificado. E a igreja tem distribuído o ano 2023, 2024, no mundo inteiro esse livro, nesse formato aqui mais econômico, um papel mais simples, e que esclarece todas essas questões, aí, inclusive essa dessa profecia de 2.300 anos, que após eles estudarem e concluírem onde havia errado e onde estava acertado, Ellen White recebeu a visão. Então muitos dizem por aí, os detratores, os críticos da Igreja Adventista, que Ellen White é que criou a Igreja Adventista, que criou as doutrinas, não é nada disso, nada mais fora da verdade. Ellen White estava ali como uma das pessoas comuns ali, só que como recebeu o dom profético, quando aquele grupo de pessoas, após muita oração, jejum, busca, estudo, concluíam, aí se estava certo, o Espírito de Deus revelava a ela, dava uma visão que confirmava ou não aquilo. Então esse foi o papel profético de Ellen White, que cumpriu ali por 88 anos, morrendo em 1915, e tendo escrito mais de 100.000 páginas sobre saúde, educação, família, evangelismo, profecias. Nós temos em português mais ou menos 40 livros dela. Então é isso. Estamos no fim do fim, certo? Agora o que falta é acontecer últimos lances e Jesus voltar para nos buscar. E lembrando, não tem uma oitava igreja no Apocalipse. Então tem muitos dentro da igreja adventista, mas querendo modernizar alguma coisa, renegar algumas coisas, os marcos antigos já estabelecidos, e fundar um movimento paralelo, dizendo que eles estão com a verdade. Não tem uma oitava igreja, é uma só. E dentro dessa igreja, como a própria Ellen White diz, débil, defeituosa, precisando ser advertida, repreendida, é o objeto da suprema consideração de Deus. E ela diz assim, e parecerá que vai cair, mas não cairá. Os pecadores dentro é que serão lançados fora, não por homens, né? Não vai ser eu que chegar, você é pecador, você é santo, não tem disso. Deus vai trabalhando para purificar o seu povo, como aconteceu ao longo de toda a história. Então quando Jesus veio, como é que estava a igreja? Totalmente pervertida e corrompida. Tanto é que ele precisou 2 vezes entrar no templo e expulsar o povo de lá, né? Os vendilhões, os comerciantes, estava do sacerdócio de alto a baixo corrompida a igreja. Mas Jesus veio dentro da igreja. E ela só perdeu status de igreja, Israel, no ano 34, quando finalmente fechou os 490 anos, dos 2.300 anos, Israel então deixou de ser a nação escolhida. Claro que um judeu lá hoje que aceita Jesus é filho de Deus, né? E aí Deus então tem filhos em todas as igrejas. Esse é outro ponto que Ellen White deixou bem claro e que está na Bíblia. Ela não fala nada além da Bíblia, ela coloca aquilo, como ela disse, Deus mostrou para ela que ela seria uma luz menor. Por exemplo, esse livro aqui é uma luz menor que conduz o pessoal à luz maior, que é essa aqui, a Bíblia. Essa é a única regra de fé e prática, e no dizer da própria Ellen White, é o livro todo suficiente para salvar o mais empedernido dos pecadores, a Bíblia, e a Bíblia só. É o princípio protestante, sola escritura, a Bíblia só. Mas Deus, em sua misericórdia, concedeu uma luz menor que conduz, abre a mente para entender a luz maior que é a Bíblia. Então hoje nós temos esse movimento
no mundo todo, é atacado, é menosprezado, desprezado, mas é uma rede de hospitais, uma rede de escolas, uma rede de universidades, uma rede de editoras, só cresce no mundo, só cresce, só avança. E eu não vejo, infelizmente, para a tristeza minha, nenhuma igreja de pessoas que eu amo, pregando as 3 mensagens angélicas, pregando o santuário, pregando a volta de Jesus, dentro desse contexto profético, todos dormindo, inclusive nós adventistas dormindo também. Só que é possível, todo esse amplexo cristão, tem muita gente sincera, muito verdadeira adventista, porque adventista o nome diz, que aguarda o advento de Jesus. E do 7º dia porque aguarda o sábado. Mas tem mais adventistas lá fora, na igreja católica, presbiteriana, luterana, Assembleia de Deus, neopentecostais. Está cheio de filho de Deus, que é a igreja invisível de Deus. A igreja invisível de Deus é essa igreja constituída de todas as nações, todas as pessoas que aceitam Jesus, porque quem salva é Jesus, não é a lei, não é o sábado, não é o santuário, não é nada disso, é Jesus quem salva. Mas quando ele salva, ele concede o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, é a promessa que ele deixou em João 14. E receberei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Ok? Então aqui estamos crendo que Deus tem um povo espalhado por aí. Mas eu não posso deixar de dizer também da minha firme crença e determinação dentro da Bíblia que Deus tem uma igreja profética, que é a igreja adventista. Eu falo com toda segurança. Agora você pode dizer, mas então todos na igreja adventista estão salvos e têm que ser adventistas para ser salvos? Bom, é o seguinte, são 20 milhões de pessoas adventistas no mundo. Infelizmente, a Bíblia diz, o remanescente é que será salvo. Ainda que Israel, quando fala na profecia, é todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. É alemão, japonês, inglês, francês, é filho de Deus, filho de Abraão pela fé. Ainda que seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então nós temos hoje a certeza, a convicção de que Deus tem um remanescente nesse mundo, dentro da igreja adventista, e em cada igreja um remanescente, uma pessoa, 2, 10, 15, não sei. Deus é que sabe. Que no momento certo vai ouvir o chamado, sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu. O que é Babilônia? Confusão, mistura de doutrinas, igrejas. Sai dela, povo meu, e vem para a doutrina verdadeira. Nesse momento, então, quando descer a chuva serôdia do Espírito Santo, que é Apocalipse 18, verso 1, quarto anjo, que se junta aos 3, que proclama as 3 mensagens, o grande poder vai iluminar a terra com a glória de Deus e as pessoas sinceras de todas as nações, todas as igrejas, todas as religiões virão para um movimento só, como aconteceu lá com Guilherme Miller, quando aquele movimento agregou pessoas de todas as igrejas. Então virá, e só que agora não vai ter mais desdobramentos proféticos. Uma 8ª igreja, a 7ª igreja do Apocalipse, povo do juízo, Laodiceia, que Jesus fala, não tem nenhum elogio para ela, as outras todas têm elogios, a Laodiceia não tem, a igreja fraca, débil, defeituosa, mas o remanescente dentro dela, o remanescente de Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. Esse grupo, que eu não sei se vai ser 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, não sei. Esse será o remanescente que vai constituir o Israel de Deus, que vai ver Jesus voltando nas nuvens do céu e que vai concluir a obra neste mundo. Então é isso. 180 anos da pregação desta mensagem. E Noé pregou 120 anos. Então Jesus está logo ali, voltando. Pode ter certeza disso. Os acontecimentos mundiais apontam para isso. Antes era só a Bíblia e alguns crentes que pregavam que Jesus está voltando. Hoje a natureza está pregando. O mundo socioeconômico está pregando. O mundo político está pregando. A deterioração da humanidade, em termos morais, em termos físicos, familiares, está apontando que estamos no clímax. Que se Jesus não voltar, em breve, a humanidade se autodestrói. E falando nisso, tem gente aí esperando a 3ª Grande Guerra Mundial. Não vai ter. Se tivesse que ter, ela vai ser depois da volta de Jesus, que não tem mais como daí, né? É porque em Apocalipse 7, verso 1, tem lá os 4 anjos segurando os ventos, os 4 ventos. E vento na profecia é guerras, para que não danificassem as árvores, as fontes das águas. E a gente sabe
que hoje uma guerra nuclear, uma hecatombe mundial danificaria as árvores, o planeta todo, ecologicamente falando, as fontes das águas. Então lá está dizendo que não vai ter. Jesus vai voltar antes. Glória a Deus, aleluia por isso. E você hoje está convidado a participar desse grande movimento. Não estou falando, venha ser adventista hoje, mas estude esse assunto e se você é sincero onde você está, a sinceridade ela é provada quando você se depara com a verdade. Você deparou com a verdade, como em 1989, eu concluí após estudar uma, outra e outra e outra, concluí, aí eu fui provado se eu aceitaria ou não. E eis-me aqui, pela graça de Deus, pecador tanto quanto você, frágil tanto quanto você, carente tanto quanto você, dependendo diariamente da graça e da misericórdia de Jesus tanto quanto você, mas prosseguindo. Isso é salvação, não é ser santarrão, perfeito. Jesus falou, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas perfeito como? Inerrante? Isso não existe. Perfeito no sentido de sentido, de desejo de fazer o melhor, desejo de servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, perfeito na minha esfera de influência, no amor com a minha esposa, com meus filhos e filhas, com a humanidade à minha volta. Isso é ser perfeito. O amor cobre multidão de pecados e o amor vence barreiras e isso é perfeição para Deus. Mas o amor não é só uma palavrinha mágica, bonitinha de ser falado. Amor envolve sacrifício, renúncia. Você querer a verdade, custe o que custar. Quando eu descobri a verdade, ela me custou bastante. Um emprego de 4 salários no momento em que eu estava na lona, a casa vazia, esposa grávida, gravidez complicada. Não tinha nada. Não tinha nem cama para dormir, nem fogão, era um fogareiro 2 bocas. Eu descobri a verdade do sábado, a verdade bíblica, e aí o emprego não pôde me manter e eu saí sumariamente. Resultado, resumindo, minha filha veio, era a segunda, veio mais uma, cresceram saudáveis, nunca precisaram de uma injeção, de um hospital, graças a Deus, vestindo-se bem, se alimentando bem, e estamos aí de pé, em toda fraqueza, temor e tremor, mas prosseguindo. Que Deus abençoe você, que seja a sua experiência. Amém? Em nome de Jesus.